turminha do terceiro ano, estamos aqui. Vamos para mais uma aula de geografia com tia Laísa. Chegando na reta final, né, já no final do ano. Essa é a nossa penúltima aula remota. Na próxima semana será a nossa última aula remota. E eu confesso para vocês que eu já estou sentindo muita saudade, certo? Já estou sentindo assim, aquela sensação assim de saudade, né? Que vamos ficar um pouquinho distantes. Daqui a pouquinho aí já estamos de férias. E aí só nos encontraremos, né? Não sei de que forma ainda no próximo ano. Mas pode ter certeza que, mesmo distante, eu levarei cada um no meu coração. Vai ter cada um guardadinho aqui, tá? Cada um guardadinho aqui no meu coração. E ser grata a Deus, né? Porque estamos chegando ao final do ano, concluindo aí uma etapa que foi tão importante para a educação do nosso município. E não vamos falar de despedida agora, deixa para a próxima aula, tá? Porque ainda temos assunto para estudar. Estamos chegando na reta final, mas ainda temos conteúdo. Então pega aí o seu livro de geografia, esteja com ele em mãos agora, porque nós vamos começar, né, a nossa aula de hoje, tá bem? E me acompanha aqui nos slides, vai prestando atenção, né, no slide que a Laísa montou, e vá prestando atenção aqui nesse vídeo para que você compreenda direitinho qual é o assunto que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre os serviços essenciais do município. Isso mesmo, existem diversos serviços que são essenciais, ou seja, que são importantes no município. Nós estudamos já sobre o município e as paisagens, né, e tal, como é composto o município. Só que hoje nós vamos estudar sobre os serviços que são essenciais nesse município, nos municípios, né? Então eu peço que você abra aí o seu livro na página 125. Página 125. E nós vamos falar sobre alguns desses serviços. Você sabe, assim, você poderia me dizer quais são os serviços essenciais que são muito importantes em um município? O que é que você entende sobre isso? Nós podemos falar sobre acesso à saúde, à educação, iluminação pública, transporte, distribuição de água, coleta de lixo, né? Esses são alguns dos serviços que são essenciais, ou seja, que são importantes e não podem faltar em um município. Então, preste atenção. Os serviços essenciais, eles são fornecidos à população, tanto por empresas públicas quanto por empresas particulares. Entre os serviços disponibilizados estão tratamento e distribuição de água, a coleta e o tratamento de esgoto, a coleta de resíduos, né, de lixo, o atendimento médico hospitalar, o transporte coletivo, a telefonia, a iluminação pública e o lazer. Esses são alguns dos serviços essenciais que não podem faltar em um município. Sem contar também, né, do acesso à educação, né, às escolas. Então, esses são serviços essenciais, aqueles que não podem faltar. Esses serviços eles são importantes porque melhoram a qualidade, né, proporcionam uma melhor qualidade de vida à população, certo? Você já imaginou uma cidade sem coleta de lixo? Quanto de lixo está acumulado aí pelas ruas? E sem atendimento médico hospitalar, né? A pessoa ficar doente e não ter um atendimento. Sem a distribuição, o tratamento e distribuição de água. Sem a coleta e o tratamento do esgoto. Você imagina como seria. E sem a iluminação pública, como é que sairíamos à noite? Então seria uma cidade, né, muito difícil, um município muito complicado, onde não conseguiríamos viver, né, ter uma qualidade de vida excelente. Então esses serviços essenciais, eles melhoram a qualidade de vida das pessoas que vivem ali, tá bem? E aí nós vamos conhecer agora sobre alguns desses serviços. Nós vamos conhecer alguns desses serviços essenciais que são importantes para a qualidade de vida das pessoas que moram nas cidades. Vamos falar sobre os serviços de saúde. Os serviços de saúde prestados por moradores de um bairro são oferecidos gratuitamente. Por exemplo, nas UBSs, que são unidades básicas de saúde. Esses serviços eles são prestados gratuitamente, né, aos moradores, à população, né, que a população tem acesso a atendimento médico,
tem acesso a dentista, né, a medicamentos. Então, nesses locais, a população deve receber atendimento médico e dentário e ter acesso a consultas, alguns exames, remédios e vacinas. Esses são serviços básicos, né, para a sobrevivência das pessoas. Então, esses serviços básicos eles são oferecidos, são ofertados pelos serviços de saúde, principalmente pelas, um exemplo disso é as UBS, os hospitais. Então, os serviços de saúde, né, são serviços essenciais de um município. Não tem como faltar, não tem como ficar sem. Vamos ver aqui um outro serviço essencial. São as creches e escolas. Aí você vai abrir agora o seu livrinho na página 126. Página 126, abre aí o seu livro. Página 126. E nós vamos falar sobre as creches e escolas. As creches e escolas, elas possibilitam que crianças e jovens tenham acesso à educação e à cultura. Então, é muito importante. Aqui nós temos, gente, que legal. A tia Laísa colocou aqui a foto, né, da creche aqui do nosso município, lá no bairro Mutirão, né, uma creche modelo, ficou muito linda mesmo, né, tem atendido aquela comunidade, as comunidades vizinhas. Então, elas são muito essenciais. As creches e as escolas são serviços essenciais de um município. Não tem como faltar, não tem como um município não ter uma escola, não ter uma creche. É serviço essencial que é ofertado para os jovens, para as crianças, né? Para as suas famílias, para uma melhor qualidade de vida das suas famílias. Então, são serviços essenciais que não podem deixar de existir em um município. São as creches e escolas. E a nossa creche ficou magnífica, muito bonita. Um outro serviço é a coleta de resíduos sólidos, ou seja, a coleta de lixo. Já pensou se não tem a coleta de lixo? Quanto lixo espalhado pelas ruas? Então, a coleta de resíduos sólidos consiste no recolhimento do resíduo produzido nas moradias, nos estabelecimentos comerciais e nas indústrias. Geralmente, a coleta ela é realizada com o uso de caminhões que são adaptados e os resíduos sólidos são transportados para locais como os aterros sanitários. Esse tipo de serviço essencial contribui para manter as ruas limpas e trazer bem-estar à população, pois ajuda a prevenir a proliferação de insetos e animais transmissores de doenças. Então, aqui nós podemos ver o carro que nós chamamos de carro do lixo, né? O carro do lixo, recolhendo ali os resíduos sólidos, os lixos que nós produzimos nas nossas casas, que é produzido no comércio, na indústria, né? Para ser levado para um aterro sanitário, um local adequado para o despejo, para o descarte desse lixo. E assim, né, a vida das pessoas vai melhorar bastante, né? Vai evitar a proliferação de doenças, de insetos, de animais que espalham doenças por conta do lixo. E já pensou naquele dia que o carro do lixo atrasa aí na rua, né, tia? Fica cheio de lixo na rua. Mas, né, esse é um serviço essencial, um serviço que não pode faltar de maneira nenhuma em um município. É um serviço muito importante. Então, parabéns para todas as pessoas que trabalham aí na coleta, né, desses resíduos sólidos, que trabalham no carro do lixo, os garis que trabalham limpando as ruas. Meus parabéns a vocês, né, pelo excelente trabalho que desempenham, principalmente aqui no nosso município. Vamos aqui ver um outro tipo de serviço. Você vai abrir agora o seu livro na página 128. Página 128. Aqui na página 128, olha só. Você vai ver aqui um outro tipo de serviço, né, que é essencial de um município. Nós vamos falar sobre a energia elétrica. A energia elétrica, ela permite às pessoas utilizar aparelhos elétricos para as diversas finalidades, seja em casa, no comércio ou na indústria. Também fornece a iluminação de ruas, praças e avenidas durante a noite. Então, a energia elétrica é um serviço essencial que não pode faltar também no município, né? E ele é utilizado para várias finalidades, tanto nas nossas casas, no comércio, na indústria, como aí para iluminar as ruas, né?
as nossas ruas, as nossas praças e avenidas, principalmente durante a noite, quando fica tudo escuro e nós precisamos dessa iluminação. Então, a energia elétrica também é um serviço essencial do município. Não pode faltar em um município, né? E é fornecido aí, né, para o benefício de toda a população. Outro serviço essencial também é o transporte coletivo. O transporte coletivo eficiente, ele contribui para melhorar a acessibilidade das pessoas que podem se deslocar para diferentes lugares, seja para trabalhar, estudar ou passear. Esse tipo de serviço, ele é bem característico, ele acontece bastante nas cidades grandes, né? Nas cidades grandes, onde as pessoas precisam se deslocar de um bairro para outro. E aí muitas dessas pessoas que não têm transporte, elas utilizam o transporte coletivo. Ou têm, mas preferem utilizar o transporte coletivo, que é bem melhor, né? Diminui a carga de trânsito nas ruas e avenidas. Então, o transporte coletivo é um serviço essencial, principalmente das cidades grandes, né? Das cidades grandes como as capitais, as grandes metrópoles, e é bastante utilizado pelas pessoas, tá bem? Então, esses foram alguns dos serviços essenciais de um município, que não pode faltar de maneira nenhuma em um município, porque assim melhora a qualidade de vida das pessoas. Agora, nós vamos falar sobre o consumo consciente. Como é que nós devemos consumir os produtos de forma consciente para diminuir a quantidade de resíduos sólidos que nós produzimos diariamente, né? E facilitar, assim, a vida das pessoas que trabalham nessa coleta de resíduos sólidos. Então, abra aí o seu livro nas páginas 130 e 131. Olha só, páginas 130 e 131. E vamos falar um pouquinho sobre o consumo consciente. É importante refletirmos sobre o que realmente necessitamos consumir. A reflexão, nesse caso, nos faz avaliar nossos hábitos de consumo e evitar o consumo de produtos que não precisamos. E às vezes nós compramos exageradamente. Com isso, nós contribuímos para a diminuição da geração de resíduos sólidos. Porque esses resíduos sólidos eles são despejados lá nos aterros sanitários, porém eles acabam prejudicando a natureza, prejudicando o solo, né? Prejudicando as águas dos rios. Então, assim, se nós diminuirmos a quantidade que consumimos, nós consumimos de forma consciente, nós vamos diminuir a quantidade de lixo que nós produzimos. E, em consequência disso, nós vamos melhorar a qualidade de vida das pessoas, a qualidade de vida do meio ambiente e das pessoas, né? Então, é importante, né, nós refletirmos sobre isso, sobre o que realmente nós necessitamos, né? Porque com o crescimento da população, né, a quantidade de produtos consumidos, eles aumentaram bastante. Eles aumentaram muito nos últimos anos. E com isso ocorre também, né, o aumento da quantidade de lixo que nós produzimos. E isso acaba prejudicando de forma direta a natureza. Então, nós precisamos ser conscientes ao consumirmos de maneira consciente, né, que isso é muito importante. E aí nós podemos adotar, né, algumas regras, seguir algumas dicas para diminuir o consumo. Aí na página 131, nós podemos ver aqui algumas dicas. É importante, né, nós refletirmos sobre isso, né? E refletir sobre o que consumimos nos faz avaliar nossos hábitos de consumo, que às vezes podem ser exagerados. Às vezes nós consumimos de forma exagerada. Olha só, vamos ver aqui algumas dicas, né? Vamos ver algumas dicas para diminuir o nosso consumo. Por exemplo, antes de comprar algo, né, analise se você realmente precisa daquilo. Sempre que ficar na dúvida, troque ideias com seus pais ou responsáveis. Às vezes nós queremos sair comprando tudo aí exageradamente. Mas a gente tem que parar e refletir, será que nós realmente precisamos daquilo? Será que nós realmente precisamos disso que nós estamos comprando? Será que não poderia ser substituído por outra coisa que nós já temos? Então é bom nós conversarmos, né, com outras pessoas, principalmente com o papai, com a mamãe, com os nossos responsáveis, por mim não, que eu já sou adulta, né? Com os responsáveis por vocês, né? E ver se realmente necessita comprar aquilo.
Outra dica é que antes de ir ao supermercado, faça uma lista dos itens que realmente você está precisando, daquilo que você realmente necessita. Será que você necessita de tudo? Né? Então você vai fazer uma lista do que você realmente necessita, né, para comprar. E ao chegar ao estabelecimento comercial, limite-se à lista. Compre só o que está na lista. Não saia comprando exageradamente. Né? Compre só o que realmente está ali na lista, que você realmente necessita, o que você realmente está precisando naquele momento. Outra dica é, aí com a autorização, né? Vocês não estavam fazendo isso dizendo que a Laís ensinou aqui, que era para fazer. Mas com a autorização dos pais ou dos responsáveis, troque brinquedos que você não usa mais com outras crianças. Assim você evita comprar novos brinquedos. Às vezes a gente quer muito, né, um outro brinquedo. Vocês querem muito um outro brinquedo. E aí teria que comprar. Mas às vezes seu colega quer outro brinquedo que você tem. Então, que tal conversar com o papai, com a mamãe sobre isso, sobre trocar brinquedos, né? E aí você vai evitar de comprar e vai evitar o consumo, né? Consumir exageradamente. Pense nisso aí, tá? Reflita direitinho. Outra coisa é dar uma olhada no guarda-roupa e avaliar o que você já tem. Isso aí são para as meninas, que a gente gosta muito de comprar. Né? Avaliar o que você já tem. Com essa atitude, você irá evitar comprar algo que você já possui. Né? A gente para um pouquinho, vou dar uma olhada no meu guarda-roupa, vou ver o que eu realmente preciso. Será que eu preciso comprar mais? Né, meninas? Nós sempre falamos que precisamos. E aí nós vamos evitar esse consumo exagerado e a produção de lixo, né? Então essas são algumas regrinhas, algumas diquinhas que nós devemos seguir para evitar o consumo exagerado e realizar um consumo consciente. Além disso, né, tudo isso aí que nós falamos, nós vamos falar agora um pouquinho sobre as tarifas. Isso, as tarifas e impostos, né, sobre o uso dos serviços essenciais. Para a gente ter acesso aos serviços essenciais, nem tudo vem de graça. Para ter acesso aos serviços essenciais, é necessário o pagamento de tarifas e impostos para a sua utilização. Então, abra aí o seu livro na página 135, acompanhe a leitura comigo, que nós vamos entender direitinho sobre o que Laís está falando. Geralmente, as empresas, né, as empresas públicas e particulares, elas fornecem os serviços essenciais e cobram tarifas, né, todos os meses da população. Então, nós pagamos aquilo que consumimos dos serviços essenciais. Olha só, de modo geral, o valor da tarifa ele é calculado de acordo com o consumo. Quanto maior o consumo, maior será o que nós vamos pagar. Quanto menor o consumo, menor é a tarifa. Então, todos nós, né, nós pagamos sobre os serviços essenciais que nós consumimos. Quem aí já viu uma... Deixa eu tentar mostrar aqui. Quem aí já viu uma continha dessa em casa? Quem já viu uma conta dessa em casa? Né? Aqui são contas de água e de energia. É aqui que estão as tarifas que nós pagamos todos os meses para podermos consumir diversos, né, serviços que são essenciais. Esses serviços não são nada de graça. Nós pagamos, tá? Então, se nós consumirmos muito, se eu deixar a luz acesa, consumir muita energia, a minha tarifa, né, a minha conta, como nós falamos aqui de energia, será bem alta. Se nós consumirmos pouco, a conta será mais baixa. Assim acontece também com a água, né, o consumo da água. Se eu consumir muito, vai ser uma conta enorme. Se eu consumir pouco, a conta vai ser bem menor, né, o valor que nós vamos pagar. Então, as tarifas são os valores que nós pagamos sobre aquilo que nós consumimos, tá bem? Além do valor da tarifa, o governo também cobra impostos. Isso mesmo, nós pagamos impostos para a utilização dos serviços essenciais. O dinheiro que é arrecadado nesses impostos, aqui na conta de luz, nós pagamos impostos, né, na conta de energia. O dinheiro que são arrecadados desses impostos, ele é investido na manutenção dos próprios serviços essenciais, como da rede elétrica, iluminação pública, das unidades básicas de saúde e da coleta de resíduos sólidos, a coleta de
lixo. Então, o imposto, né, é uma contribuição que nós pagamos ao governo municipal, estadual ou federal para que se possa utilizar os serviços essenciais. E para que esses serviços, né, eles cheguem até nós, até a população, de forma eficiente. Nem sempre acontece isso, mas para que chegue até nós de forma eficiente. Então, nós pagamos, né, todos os meses, nós pagamos os serviços que nós consumimos, que são serviços essenciais, que não podem faltar em um município. Amores, eu espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje. Tia Laísa, né? Nossa aula vai ficando por aqui. Tia Laísa deixa um beijão aí para vocês. Estamos na retinha final. Próxima semana é a nossa última aula. Então, não percam a nossa próxima aula. Eu deixo um beijão bem grande no coração de vocês. Tchau, tchau. E até a próxima semana.